A existência de gigantes é um mistério que tem sido debatido por séculos. Há muitas histórias e lendas sobre os gigantes em muitas culturas diferentes ao redor do mundo. Pois há muitos relatos, fotos e fatos que simplesmente desapareceram, assim como apareceram e nunca mais tiveram notícias. Será que tentam esconder a verdade sobre a história da Terra? Ou é somente fruto da criatividade da mente humana? O intuito de mostrar tais fatos é de te fazer pensar de onde viemos e para onde vamos. Pois perante a criação nada sabemos além das ossadas e peças arqueológicas que nos mostram o potencial da vida e como nos tornamos os seres que somos hoje. Será que existe alguma evidência de que eles existiram? Já deixa o like e se inscreve no canal, que é uma forma do YouTube reconhecer o nosso trabalho. Algumas das histórias e lendas mais conhecidas sobre os gigantes são da Bíblia, como a de Davi e Golias. Na Bíblia, há uma história sobre os Nephilim, que eram uma raça de gigantes que viviam na Terra antes do dilúvio. Eles são mencionados pela primeira vez no Gênesis. A palavra Nephilim significa os caídos, ou os que derrubam. Alguns acreditam que os Nephilim eram os filhos dos anjos caídos com mulheres humanas. Outros acreditam que eles eram simplesmente uma raça de gigantes que existiam na Terra antes do dilúvio. O que se sabe é que os Nephilim eram uma raça violenta e perversa. Eles causavam terror e destruição na Terra. Deus ficou tão irado com os Nephilim que decidiu destruir toda a humanidade com um dilúvio. No entanto, acredita-se que os Nephilim foram completamente destruídos pelo dilúvio. Na mitologia grega, há uma história sobre os titãs, que eram uma raça de gigantes que governaram o mundo antes dos deuses do Olimpo. Eles eram poderosos e imortais, mas também eram cruéis e violentos. Os titãs foram liderados por Cronos, o filho mais jovem de Urano e Gaia. Cronos temia que seu pai o destronasse, então ele castrou Urano com uma foice. Cronos então tornou-se o governante do mundo, mas ele também temia ser destronado por seus filhos. Por isso, ele os engoliu quando eles nasceram. Na mitologia nórdica, há uma história sobre os Jotuns. Os Jotuns eram uma raça de gigantes que viviam nos 9 mundos na mitologia nórdica. Eles eram os inimigos naturais dos deuses Aesir e Vanir, e muitas vezes entravam em conflito com eles. Os Jotuns eram frequentemente descritos como seres poderosos e perigosos, com uma força e resistência sobre-humanas. Eles também eram conhecidos por sua inteligência e astúcia. Gilgamesh foi um herói da mitologia mesopotâmica, rei da cidade-estado de Uruk, na Suméria. Ele é protagonista do épico de Gilgamesh, um dos mais antigos e importantes textos literários da humanidade. O épico de Gilgamesh, a mais antiga peça de literatura existente, os descreve como sendo de estatura incomparável e uma figura imponente, um gigante como retratado nas figuras esculpidas na rocha. O épico de Gilgamesh é composto por 12 tábuas de argila e inscrita cuneiforme, datando de mais de 3.000 anos antes de Cristo. O texto conta a história de Gilgamesh, um rei poderoso e arrogante que é advertido pelos deuses para ser mais humilde. Gilgamesh sai então em busca da imortalidade, mas ele descobre que a morte é inevitável para todos os seres vivos. Existem muitos outros escritos e lendas, mitos e religiões que mencionam os gigantes. Por exemplo, o Livro dos Mortos, um texto funerário egípcio antigo. Contém uma referência a uma raça de gigantes chamada os Filhos de Sete. Esses gigantes eram considerados inimigos dos deuses e eram frequentemente representados como figuras aterrorizantes. Além disso, algumas obras de arte egípcias antigas retratam figuras que são claramente muito maiores do que os humanos normais. Por exemplo, há uma pintura que retrata o rei Ramsés II. Essa pintura é frequentemente interpretada como uma representação da batalha de Ramsés II contra os hititas, um povo da Anatólia que era conhecido por sua grande estatura. E pensando que essas culturas não tiveram influência entre elas, é muita coincidência para ser apenas mitos. Estariam todos esses povos antigos mencionando as mesmas criaturas? Além dessas histórias e lendas, há também alguns relatos de ossos de gigantes que foram encontrados em diferentes partes do mundo. No entanto, esses ossos não foram cientificamente datados ou analisados, então não é possível dizer com certeza se eles pertencem a gigantes ou não. Mas aqui mostraremos algumas evidências de que podem dar um vislumbre de quão grandes esses seres poderiam ser. Gregor Spoeri supostamente encontrou algo bastante incrível no Egito, um dedo de gigante mumificado. Em 1988, Beer Hooker intermediou uma reunião entre Gregor Spoeri e um antigo saqueador de tumbas.
A reunião foi realizada por Hooker, a 100 km a noroeste do Cairo, e Gregor recebeu do saqueador de tumbas uma bolsa grande e dentro estava o dedo gigante. O dedo gigante parecia bastante grotesco, cortado no osso. Sua textura, uma cor escura, algo antigo e mumificado, e tinha uma unha ainda intacta e exalava um forte odor almiscarado. Sua veracidade foi comprovada quando o saqueador mostrou uma radiografia do dedo mumificado, a qual realizou nos anos 60. Também mostrou o certificado de autenticidade. Apesar de que Gregor tentou convencê-lo a vender a relíquia, o homem se negou, alegando que o valor que ele tinha para sua família era impagável. Em 2009, o empresário retornou atrás de Hooker para obter novas fotografias do dedo gigante, porém nunca mais acharam o saqueador. Para comparar o tamanho do dedo, o homem colocou uma nota de 20 libras egípcias ao lado do dedo. Ele estava seco e muito leve, mas intacto. O saqueador disse a Gregor que encontrou o dedo em um túmulo de uma múmia gigante, em algum lugar perto das pirâmides de Gizé. Se o dedo realmente pertencesse a um ser humano, esse humano teria cerca de 5 metros de altura. Também foram encontradas pegadas gigantes no templo de Ain Dara. Pegadas enormes encontradas nas ruínas do templo de Ain Dara, na Síria. Essas pegadas gigantes estão gravadas na entrada do templo. Para alguns estudiosos, as marcas remetem ao tempo distante, onde os deuses caminhavam entre os humanos. As ruínas ficam localizadas a oeste da aldeia síria de Ain Dara, no noroeste da cidade de Alepo. Essa área vem sendo estudada há muitos séculos. Em 1955, um enorme monumento no formato de um leão foi descoberto na região por acaso. Para os arqueólogos, essa era apenas a primeira descoberta sobre uma provável civilização antiga. Um dos aspectos mais interessantes do templo de Ain Dara são as pegadas gigantes gravadas no piso de pedra na entrada. Cada pegada tem cerca de 1 metro de comprimento. O primeiro par de pegadas foi localizado na entrada e o outro a 30 metros de distância na área do salão principal. Também há quem afirme que essas pegadas sejam uma representação icônica da deidade que residia no templo. No território da província de Guizhou, no sudoeste da China, na vila de Pingyang, turistas descobriram em uma rocha pegadas fossilizadas que parecem pertencer ao pé de um homem gigante. As marcas são muito semelhantes a um pé humano, que superam em muito nossas pegadas em tamanho. A notícia foi retratada pelo portal chinês Sina. Embora ainda não foram realizados testes para confirmar a idade do achado, não deixa de ser intrigante o tamanho da pegada em relação ao pé de um humano comum de hoje. Uma das pegadas, que parece pertencer a um pé esquerdo, tem cerca de 57 centímetros de comprimento. Outra prova de sua existência pode ser encontrada na cidade sul-africana de Mipuluzi. As pegadas gigantes teriam sido encontradas na África do Sul, em uma pedra de granito de 1,20 metro de comprimento. Com estimados 200 milhões de anos, as pegadas de Deus, como também são conhecidas, seriam prova de uma antiga raça de gigantes. Em 2012, o pesquisador sul-africano Michael Tellinger publicou um vídeo na web mostrando uma pedra com uma enorme pegada gravada nela. A pegada tinha mais de 1 metro de comprimento e, segundo o próprio pesquisador, poderia ser uma das melhores evidências de gigantes na Terra. Para não estender demais esse vídeo, aqui estão mais alguns exemplos. Ossos gigantes do lago Delavan, Wisconsin, 1912. Restos gigantes encontrados em Varna, Bulgária, 2015. Entre outros inúmeros relatos sobre gigantes. A questão de saber se gigantes existiram ou não é um mistério que provavelmente nunca será resolvido. No entanto, a existência de tantas histórias e lendas sobre os gigantes em muitas culturas diferentes ao redor do mundo sugere que essa é uma questão que tem que ser estudada com muito cuidado, pois isso pode mudar o rumo da história como o conhecemos hoje. Obrigado, amigos do Livro do Mundo. Eu vou nessa, nos vemos por aí, até o próximo vídeo. Se você gosta desses mistérios espalhados pelo mundo, deixe um like e comente para sabermos mais sobre que temas abordaremos nos próximos vídeos. Eu quero agradecer a todos que já se inscreveram e que já estão dando like nos meus vídeos. Isso me motiva muito a continuar criando conteúdo. Se você não é inscrito, por favor se inscreva e dê um like nos meus vídeos. Isso vai me ajudar a crescer e levar o meu conteúdo para mais pessoas.